Olá galera, tudo certo? Como é que vocês estão? E novamente em mais um episódio do Pod Cristo Adoradores. Fala, Fabrício! Fala, meu querido, como é que você tá? Eu tô bem, sensacional, você né, tá cara? Bom? Tá ótimo, que nem diz o padre Guilherme, né? Tás bonzinho, Tás bonzinho, né? Ele faz essa pergunta assim. Não, é querido ele, né, cara? Sensacional foi aquela entrevista com ele. A entrevista foi top, né? Mas essa semana... É um casal. Lembra que a gente falou na semana casal, passada? Cara. Claro, a gente conversou sobre isso. E outra coisa, é um casal especial que servem a nossa comunidade com amor. Rapaz, e se você quiser aprender mais sobre vocação de casamento, é com eles dois, hein? É aqui agora, nesse podcast. Nesse podcast. Eles vão contar a história deles, vão contar as coisas que já aconteceram. Até o rapaz chegou aqui preocupado. Eu posso contar, amor, aquela vez? Ele disse, pode contar. E o nosso casal convidado é quem, Fabrício? É o Márcio e a Rafaela. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado, povo de Deus. Obrigado pelo convite. Obrigado por poder estar aqui. Estamos muito felizes, né? Nervosos, mas muito felizes. Tá tranquilo, vai ser um bate-papo aqui. Que bom. Imagina que a gente vai conversar como se estivesse conversando só a gente, só que daí todo o Brasil olhando. Olha só! Fica tranquila. Só sobre isso, né? E se pela internet e uns países outros, né? Claro. Sabe onde mas chegar. Que bom, né? Se a gente alcançar almas para Cristo, é isso que nos faz feliz. Com certeza. Ser famílias do céu aqui na terra. Amém, glória a Deus. Pra gente é uma glória. Grande, ó, viu só? Você viu? É esse padrão, entendeu? De evangelização que a gente vai ter aqui no Pod Cristo, galera. Repete de novo. É ser famílias do céu aqui na terra. Meu Deus, é pra você. A bênção já tá acontecendo na sua vida. É só você ter os seus ouvidos bem atentos. Pra gente é uma grande alegria estar recebendo vocês aqui hoje. Amém. Muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. Amém. Vocês, para nós, são um casal inspirador. Nós já tivemos a oportunidade de servir juntos. Várias né? vezes, graças a Deus. Na música, são um casal de pregadores, intercessores maravilhosos. E que bom que vocês estão aqui hoje para trazer um pouco mais sobre como é viver essa essência dentro da igreja. Gente, um exemplo, não é que eu quero rasgar seda para ninguém, mas é um exemplo de servidão, sabe? Os dois servem com uma humildade. E eu tive a oportunidade, nesse final de semana, está recebendo as intercessões e as orações, né, de vocês dois, por mim e pela Giovana, no retiro que nós participamos do Monk. Inclusive, um beijo pro pessoal do Monk, tá? Que Deus abençoe todo o pessoal do CEAR. E que bom que vocês estão aqui, tá bom? Sintam-se à vontade, a casa é de vocês. Estamos em casa. Estamos em casa. Gente, conte pra nós, como foi a iniciação da vida de vocês, dessa história de caminhada de fé, que vocês estiveram juntos. Foi lá alguns anos atrás, como se diz, né? Depois de um divórcio, que a gente ficou 8 meses separados. Fazia 5 anos que a gente estava juntos, aí a gente acabou se separando, ficamos 8 meses separados e retornando ao nosso casamento, a gente não tinha o sacramento do matrimônio. E ali a gente começou a dar caminhos, dar passos na fé, começamos a conhecer um grupo de casais na época com o Jordelino, ali de Monte Alegre. E aí, através de um retiro que a prima da Rafaela fez, ela fez um retiro de casais ali com o Jordelino, com o Adelso, que era tudo nossos vizinhos e amigos, e a gente não sabia dessa caminhada. Daí nisso a gente começou a frequentar através do convite da prima da Rafa, a gente chegou num grupo de oração para casais, se sentimos em casa também, porque tinha vários conhecidos, vários amigos, e ali Deus foi pegando a gente. Foi vindo. E antes disso ainda começou a mudança também com a Rafa, lá na casa de missão da Divino Oleiro, ali no Bairro das Nações. Na época nós estávamos separados, a Rafa começou a frequentar lá a casa de oração. No começo, tipo assim, a gente não rezava e quase nunca ia para a igreja. A maioria das vezes eu convidava, muitas vezes ainda a Rafa falava, para que rezar? Eu rezo em casa. E ali, depois, nessa separação, ela começou, Deus plantar no coraçãozinho da Rafa essa vontade de Deus. A gente voltou ao nosso matrimônio. E aí a gente começou a caminhar com essa turma de doido aí que gosta de lidar com casais. A gente se sentiu em casa, a gente se sentiu chamado na vocação. E nunca esqueço, uma vez, de um grupo de oração que o Sérgio Forte, ali de Joinville, acabou o grupo de oração, ele foi rezar por nós. E a gente pediu para ele rezar pela gente, ele acabou de rezar pela gente, ele falou assim, vocês têm o sacramento do matrimônio? Eu falei, não, a gente não tem. Tem alguma coisa que impede?
Falei, não, então tomem vergonha na cara e vão casar. Foi bem assim, não Papo reto, é isso mesmo. Verdade. E ali a gente Curto tomou... e grosso. Curto e grosso. A gente tomou vergonha na cara, deu nosso sim ao matrimônio e ali a gente começou a dar passos na caminhada, nessa evangelização, primeiramente como comunidade de Aliança Sagrada Família, trabalhando com casais, e a gente foi se desenvolvendo e Deus foi cada dia mais chamando. O bom que com Deus, ele não manda recado, não, vai lá, não. Ele vem e fala, é isso aqui, pronto e acabou, tá? E é na hora. Se você não tiver com o coração aberto, os ouvidos atentos, você já vai passa, ficar meio torto. Passa, né? Passa. Eu sempre falo que a gente tem que estar sempre com o coração aberto e com os ouvidos abertos, né? Jesus fala uma palavra, aquilo ali passa. Se você não botar no seu coração, passou. Né? Então, às vezes é uma palavra que o Senhor tem para ti, uma promessa que Ele tem para ti, para a tua vida, às vezes tu não escuta, não é que não escuta, tu não consegue entender, mas Deus vai e planta, né? Com certeza. E aquilo passa, se tu não perceber, tu passa. E lá na frente tu percebe, nossa, mas eu escutei essa palavra, não sei onde que eu escutei, tu pega na palavra, a Bíblia, não, tu escutou isso, tal. É para mim essa promessa, então é verdade, Deus tem uma promessa para cada casal, para cada família. Né? Nós nascemos com um desígnio, né? Eu falo para o Márcio que a nossa missão, se a nossa missão foi gerar, nós fomos gerados no ventre de nossas mães com uma missão. Ou ser, né, ou ser ministra, ou ser pregadora, ou ser família, ou ser irmã. Cada um tem a sua missão. Cada um nasceu com um propósito na sua vida. Né? Nós temos que ver que propósito o Senhor tem para a nossa família. O que Deus quer para a nossa vida. Olha que já tentamos fugir, já tentamos parar. Sim. E quanto mais a gente foge, mais a gente Deus pega. tá Deus próximo. Vem com mais intensidade, né? Nossa identidade é essa, né? Ser família. É o que nós gostamos. E hoje, assim, quais são... bem, nem tudo são flores. Né? É muito bonito a gente vir aqui conversar sobre isso, mas também existe o lado dos desafios. As labutas, como diz o Padre Márcio, né? E é engraçado que, bem, o Fabrício é casado, eu também sou casado, e com as nossas esposas a gente vê, assim, a oportunidade de aprender mais nessa vida, não só do matrimônio, mas também conciliar isso com a nossa vocação. Então, o casal que serve juntos é um casal que está mais próximo de Deus. Principalmente conciliar uma coisa com a outra. Então é bonito ver vocês servindo juntos, mas agora deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Assunto polêmico. Não, tô brincando, não tem assunto polêmico. A Rafa já tá aqui na mesa assim, né? Brincadeira. A questão é o seguinte: quais são os maiores desafios que vocês encontram como um casal cristão hoje para viver entre vocação, filhos, família? Quais são os desafios que vocês enfrentam? O que tu quer falar, mano? Não sei. Não sabe? Acho que Como diz, pra mim, os maiores desafios são as coisas, tipo, do cotidiano, a rotina, as coisas do mundo. E muitas vezes, se a gente não tiver com o nosso olhar fixo em Jesus, se a gente não tiver o nosso olho, como se diz, lá nele, a gente acaba fraquejando, acaba deixando de lado, acaba deixando a oração. As coisas do mundo, muitas vezes, é mais atraente. Tem os desgastes do dia a dia, porque toda a família tem, todo casal tem. É o saber amar, o saber se entregar, o saber respeitar o limite um do outro. Tipo, é uma coisa que muitas vezes, os maiores conflitos que surgem entre a família, entre o casamento, é a limitação um do outro. Tipo, falando já um pouquinho da gente. Agora, pouco tempo atrás, a gente nos diz que a vida da rotina de servir, de estar em missão, de estar pregando, de estar fazendo, de estar acontecendo. E as nossas famílias também não são perfeitas. A gente passa por dificuldade, por tribulações, por lutas. Nunca esqueço, final de 2 anos atrás, do ano retrasado, nosso sogro, como se diz, uma vez voltando num retiro lá de Garopaba, nosso sogro acabou saindo de casa, meu sogro e minha sogra acabaram se separando. Na volta do nosso retiro, a gente ligou o celular e ficou sabendo da notícia da separação. Final de 2 anos atrás, na véspera do Natal, meu sogro voltou para casa. E aquilo ali para nós foi a nossa realização das nossas orações. Pô, nós estamos com a nossa família sendo restaurada. Mas uma coisa assim que me tocava muito, quando meu pai voltou para casa, veio aquela palavra da promessa. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Então, assim, eu pensei, nossa, agora sim.
Eu posso ir para a missão porque minha família está reconstituída, né? Eu posso pregar aquilo que eu realmente estou falando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E quando meu pai, uns meses depois, ele veio em dezembro, em 1º de março, ele foi embora de volta, né? Foi embora de volta. E eu senti muito. Eu disse, meu Deus, mas o Senhor trouxe meu pai de volta. Como é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou ser em missão? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou evangelizar a família? Veio um conflito dentro de mim. E na hora eu estava numa adoração, eu questionava muito Deus sobre isso. Assim, Senhor, mas como é que eu vou pregar sobre família se eu trouxesse meu pai de volta e levasse ele de volta? E na hora me veio aquela palavra assim, ó, eu sou o Senhor. Você colocava o seu pai como o Senhor. Você via ele como o Senhor. Amém. Mas eu sou o Senhor da sua casa. E aí vem todo um processo. Tipo, não é agora falando aqui é fácil, mas a dor machuca a Rafa. Murchou a Rafa, ficou deprimida. A Rafa passou pelo deserto dela. E eu, tive que parar também nos nossos afazeres, no nosso dia a dia, para esperar o tempo da Rafa também, de ajudar ela, de ser o suporte para a Rafaela. Que é muito fácil eu pensar em mim, pensar no meu querer, na minha coisa, mas a Rafa é a carne da minha carne. Se eu não saber esperar o tempo dela, de evangelizar o tempo dela, a gente era coordenador da Igreja Sagrada Família, a gente tinha todo um mover, e ali a Rafa, não, agora é meu tempo de sentar. E foi, como se diz, aquela luta espiritual também do Márcio, dizer, pô, agora eu não estou mais fazendo nada, não estou mais servindo a Deus, não estou mais em missão, mas, tipo assim, não, agora é o tempo de eu cuidar da minha família. Foi o tempo que eu tive para cuidar da Rafa. E muitas vezes, eu vejo as dificuldades maiores do dia a dia, dos casamentos da família, que as pessoas, muitas vezes, marido e mulher, não pensam no bem da esposa, no bem do esposo. É o eu, é a minha vontade, é o meu querer, é a minha satisfação, não, ser família é isso, é você saber ser o suporte para a Rafa ser o suporte para o Márcio, a gente ser o suporte um para o outro, né, eu acho que as maiores dificuldades hoje que a gente vê, enfrenta e tem no dia a dia, é o individualismo, tipo, a mulher pensando no bem-estar dela, na felicidade dela, no ser mulher, nisso, esquecendo que ela pertence a um esposo, a um marido, a uma casa, a uma família. Tipo, e a mesma coisa o marido, é a minha vontade, é o meu futebol, é meu lazer, é o meu passear, o meu dia a dia, e não, a gente não é apenas eu, é a família. Depois que você casou, e o Márcio não pertence mais ao Márcio, o Márcio pertence à Rafa, e a Rafa a mesma coisa, o corpo da Rafa não pertence mais à Rafaela, pertence ao Márcio. E é assim o nosso dia a dia. E as maiores dificuldades que a gente vê e enfrenta é o individualismo. Eu nunca esqueço de uma vez num retiro, que a gente ia fazer um retiro para casais, e na época eu e a Rafa, como se diz, nós dependia 100% de carona, que a gente mora lá no bairro da Barra, e a nossa missão sempre, no começo, foi lá no Monte Alegre. E eu tinha batido meu carro e tinha trocado de emprego, não tinha mais, o carro estava lá, coitado, abandonado na frente de casa, e a gente dependia de carona de irmãos para poder ir para a igreja. E a Rafa trabalhava até as 7h30, era quase 8 horas, era o nosso começo do nosso cerco de Jericó. E era difícil, hein? A Rafa tomando café lá rapidinho, e o Adelson buzinando. Foi o Adelson buzinando lá na frente. E ela saiu, meu Deus, se for tiver que amanhã de carona de novo, não vou mais pra igreja. Daí eu falei, meu Deus, tipo, meio que discutimos na hora ali, né? Eu falei, meu Deus, vai ter que te fazer quebrar muito pra tu ser humilde, saber de depender dos outros pra... Enfim, ali eu sei que acabamos discutindo e fomos pra igreja. E eu com a mão no sacrário lá na igreja do Tabuleiro, e rezando e pedindo pra Deus. Eu falei, meu Deus, a gente briga antes de sair de casa, se a gente vem pra cá pra tentar salvar casais, rezar por casais, por que nós brigamos antes de sair, por que a gente briga nós? Cara, foi nítido. Muita gente fala, Jesus falou comigo. No começo eu também duvidava. Tipo, no começo da minha caminhada ali de Jesus falar. E aquele dia com a mão no sacrário eu escutei, a mudança começa por você. Foi nítido. Tanto que eu olhei para trás para ver se tinha alguém atrás de mim e não tinha ninguém. E no começo eu também não entendia. Falei, meu Deus, como é que a mudança começa comigo? Por mim. Foi ser eu que muitas vezes mais puxo a Rafaela para a igreja, sou eu que mais tento levar ela para a igreja. Aí fui ver nossas personalidades. A Rafaela tem um pavio curto.
e eu muitas vezes nem pavio tinha. Então tu imagina como é que era o Essa dia aqui eu não tinha escutado ainda não, hein? É a Rafa, gente. Como é que falou, Márcio? Como é que A Rafa tinha um pavio curto e eu nem pavio tinha. Já foi tudo, já. Rapaz do céu, eu acho que lá em casa é a mesma coisa. Eu não tinha escutado essa expressão, tá? E ali, e eu fui entendendo que a mudança começava por mim como? Quando a Rafa estourava ou falava alguma coisa, eu silenciava. Comecei a silenciar. Porque na época a Rafa falava uma coisa, eu devolvia duas. A Rafa falava uma coisa, eu já mandava outra. E ali as coisas iam acontecendo, tanto que já apanhei de cabo de vassoura, Detalhe, ele falou que não ia falar, que ele perguntou, tá? Pessoal, o Márcio chegou aqui, ele perguntou, amor, eu posso falar que eu já apanhei de cabo de vassoura? Daí ela falou assim, talvez. Tu vai apanhar de novo. Não, mas eu sempre brinco com isso, sabe por quê? Porque foi uma história da vida velha, do homem velho, da mulher velha. Depois, e isso era antes, quando a gente não tinha Deus, que a gente não vivia a nossa vida no sacramento, com as coisas de Deus. Foi verdade mesmo, apanhei de cabo de vassoura, apanhei de toalha de banho, que na época não tinha um box ainda no banheiro, pegou a toalha e desceu, levei soco naquele lugar. Era só essas coisinhas, pra tu ver como é que era a vida do Márcio e da Rafa antes de Jesus. Hoje, que muitos dizem, a gente é catequista para o sacramento do matrimônio, e a gente sempre, muitas vezes, dá esse testemunho, por quê? Porque era uma vida antes, sem Deus, uma vida de briga, uma vida de confusão, uma vida de discórdias. E o caso nosso sacramento do matrimônio foi esse divisor de águas que meu Deus, hoje é uma outra vida. Temos diferenças? Temos pensamentos diferentes, manias diferentes, jeitos, gostos diferentes, mas existe o respeito, existe a cumplicidade, existe o amor, não existe mais aquela discussão, tipo, que a gente tinha antigamente. Vejo que a Rafa tá nervosa ou tá naqueles dias dela brava. Eu já procuro sair de fininho, sair de perto. Não revido para não precisar apanhar de novo, lógico. E a mesma coisa quando eu não tô bem também. A Rafa, quando ela vê que eu falo um pouco mais grosso, ela já sabe, o Márcio não tá bem. E sabe o que é o mais interessante, gente? Querido casal, vocês não têm vergonha de falar isso. Não temos. Entende? Porque é que nem a gente conversava, inclusive eu e a minha esposa. O que tem de casal influencer aí, agora é assunto polêmico, oi, João? Eita. Aqui não, João Carlos. Aqui não. Mas é verdade, o que tem de casal influencer aí, que não estou falando só do meio católico não, né, do meio cristão, como um todo. É muito fácil você utilizar hoje o automóvel da internet para levar alguma coisa e mostrar alguma coisa que às vezes não é. Então nós precisamos entender uma coisa. Parem de querer ser o que vocês não são. A gente precisa mostrar as nossas misérias. Sim. Sempre, Deus né? se alegra da nossa humildade e quando a gente se humilha a Ele. É muito bonito um casal, com a experiência de vocês virem aqui pra gente. Eu sou casado há pouco tempo e o Fabrício também é casado há pouco tempo. Nós temos pouca experiência de vida no casamento. Mas isso pra gente está sendo uma escola. Então chegar aqui com a coragem de vocês e falar como era, com a coragem, falar, não, as nossas misérias eram essas. Isso é a verdadeira união do sacramento do casamento. Essa é a realidade. É isso que acontece na vida. E não flores, e não esse romantismo em excesso. Né? Às vezes utilizar até Deus para... porque é tudo perfeito. Não, não é. Não é. Sabe o que é? Acontece justamente isso. Quando nós declaramos que a nossa casa está na rocha do Senhor... Baixa uma palavra. E parabéns pela tua humildade, Márcio. Que aprendizado eu estou tendo hoje, Fabrício também. Parabéns, Rafa, pela tua humildade. Amém. De vocês chegarem aqui com essa coragem e falar muito a aprender com vocês. Que os casais sejam assim, que não tenham vergonha, que tenham essência, tá? Coragem. E é isso. E agora, espero não ser cancelado. Não vai não. Brincadeiras à parte. É ser que nem a Rafa falou, né? Ser família do céu Aqui na terra. Vivenciar o amor de Deus, né, gente? Porque no mundo em que vivemos, na situação em que estamos, se apegar a Deus é a melhor opção que nós temos hoje. E a sociedade hoje está muito na sociedade do descartável. Não tá bem, não tá se dando bem com a Rafaela. Casar virou um produto, né? É bonito casar agora. Casar.
Foi tantas, se for falar, meu Deus, gente, quanto o tempo de duração podcast, 1 hora, 2 horas, senão ele vai passar tarde aqui falando de tanta coisa. Enciclopédia. Aqueles audiobooks, né? sabe? É experiência, em si, experiência, né? Porque realmente Deus, ele, meu Deus, já fez muito pela gente. Tanta graça, tipo, nos homens velhos ainda, antes do sacramento, eu lembro que sempre um dia nós acabamos um pouco discutindo, falei, meu Deus, se não for para casar, que aconteça alguma coisa. Nós ia casar na sexta-feira, meu pai morreu na quarta. Nossa. Aí eu falei, meu Deus, será que não é para casar? Aí eu sentei no chão, comecei a rezar, falei, não, eu já tenho a minha casa, já tenho minha família, já tenho meu filho, eu tenho minha família formada, agora cabe a minha decisão realmente de ser esse homem de Deus e querer casar com a Rafaela. Onde eu dei o meu sim pro sacramento, onde a gente deu o nosso sim pro sacramento e casamos. E a gente é testado todo momento, né? Quando o pai do Márcio faleceu, a gente fica triste, né? Porque ninguém quer perder ninguém, né? Ainda mais pai, né? E disse assim, vamos cancelar o casamento. Falei pro Márcio, vamos cancelar. Deu Márcio, não, vamos cancelar para outra semana. Eu fiquei meio a gente não chegou a cancelar, a gente transferiu de um final de semana para o próximo. Outro, né? Porque eu queria casar no sábado, e o casamento seria na sexta-feira. Daí você, ai, Senhor, eu queria tanto casar no sábado, eu sonho de mulher, né? Casar no sábado, não casei de noiva, botei véu porque eu não me achei digna disso. Casou branco, tudo casei certinho, de pérolazinho, mas não me senti digna de botar um véu, uma grinalda. Juntos, já vivendo junto. Junto não me senti, né? Daí eu botei um véu, um vestidinho caramelozinho, mais begezinho assim. E eu falei pro Márcio, né, E no dia do nosso casamento, meu pai me levou até o altar. E chegou, na hora que fechou a porta, né, ele assim pra mim, tem certeza que tu quer casar, minha filha? Tu pensa bem? Não tem mais volta? Sabe assim, o inimigo, ele é astuto, né? Ele usa de pessoas que a gente ama muito. É verdade. E detalhe, que isso aconteceu contigo lá. Lá na igreja. Com a gente, aconteceu com a gente. Minha mãe falava pra mim, meu filho, não falava nem pra mim, falava pra minha esposa. Tu tem certeza? Tu tem certeza? Não tem volta, hein? Não tem, a mesma coisa, a mesma coisa. Eu olhei pra ele assim, a gente fica, né, mexido, o pai faz isso pra uma filha, né? Sim, pai, eu vou casar, porque se eu cheguei até aqui, assim, eu sou verdadeiro, sabe como me conhece, né? Sim, assim, não é não. Ele, eu te conheço, então, bora lá, vamos estar nessa igreja. E nisso ele bateu com a cabeça no vidro, né? Quero vidro de oh, meu Deus do céu, por que falar isso? Assim, tá vendo? Viu? Tá vendo, papai? Tá vendo? E a gente entrou, né? Eu falei, assim, a gente... o que eu falo pra você que casamento é o ser e se entregar, é o viver, é o amor, é o perdoar. E muitos, como diz, pensam que o amor é um sentimento. O amor não é sentimento, o amor é decisão. Nossa Senhora. Eu decidi pela minha família. Né? Pessoal, fala de novo isso, Márcio. Presta atenção, volta. O vídeo vai falar mais uma vez. Fala de novo isso, por favor, Márcio. Muita gente pensa que o amor é sentimento. Não, o amor não é sentimento. O amor é decisão. Eu decidi pela minha família, eu decidi pela Rafaela, eu decidi pelo Luiz Fernando. E estamos já, o ano que vem, 25 anos, 10 anos de vida, união e estado e já 14 anos de sacramento de matrimônio. O pessoal fala aí por aí, né? Eu vou me casar pra ser feliz, querido. Não. Vem cá. Sinto muito. Foca aqui em mim. Muito. Se tiver como focar aqui no meu rosto e aproximar. Você casa pra tornar outra pessoa feliz. É isso. Eu demorei pra aprender isso também, mas quando aprendi, rapaz, meu Deus do céu. Foi também o que a graça. gente viveu. E quando Deus falava pra mim que a mudança começava por mim, aí eu fui aprender a viver isso daí. Eu comecei a amar mais a Rafaela, a silenciar, cuidar melhor dela, fazer as coisas por ela. Consequentemente, ela foi retribuindo tudo isso pra mim. Foi essa mudança minha que fez a Rafaela mudar. Tipo, muitas vezes eu pensava no Márcio. O Márcio era o neném da casa, o filho mais novo da família de 9 irmãos. Era o Márcio, todo o carinho era pro Márcio, toda a atenção era pro Márcio. E quando eu casei, eu queria a mesma coisa. E a Rafa já não tinha essa mesma coisa do que eu tinha vivido na minha criação. A Rafaela era mais individualista, a Rafaela era mais as coisas dela, não era daquela de ser muito carinhosa, de ficar mimando, e o Márcio foi criado, sendo abraçado, beijado, levado aqui, o Márcio falava uma coisa, já estava tudo ali para servir o Márcio, e o Márcio teve que também aprender a curar as carências dele, a curar as afetividades, para viver uma vida nova, uma vida em Cristo. Porque muitas vezes, assim, o que acontece, quando a gente casa, aconteceu isso comigo com o Márcio, né? Quando o Márcio casou, o Márcio pensou que era a mãe dele. Ele pensava que era a mãe dele, verdade.
Era toalha na toalha, era comidinha, não sei o que. Um dia eu olhei pra ele e falei assim, eu não sou tua mãe? Sou tua esposa? Então, eu ficou meio olhando sério, né? Assim, põe na tua cabeça, eu não sou a tua mãe. Se ela te paparicava, tudo bem, entende, mãe? Também paparico meu filho, só que eu não sou. Não sou assim de ficar assim, zelando, não sou. Porque o Márcio sempre foi daquele da tá assim, ó. Não sou melosa, não sou. Grudado não sempre. Sou. Eu te entendo, Márcio. Não sou. E já a Rafaela não. A minha criação foi totalmente diferente. Não que meus pais não me amavam, né? Mas assim, foi uma criação diferente. Não ficar melecando, curtando. Não foi assim. Então, epa, parou por aqui, vamos centralizar o negócio, foi pra ele. Então, é isso que a gente vive, né? Não podemos botar um espelho e dizer que tá tudo bem, que sempre vai ser bem, porque não é. Matrimônio tem os seus desafios e vai ser sempre assim. Deixa eles fazer mais perguntas. E falando sobre isso ainda, acho interessante, a gente vai pegar o gancho, que, engraçado, né? Deus é tão perfeito, vai conectando as conversas. Vocês já contaram um pouco da história de vocês, falaram de como enfrentar essas crises, né? Com fé e espiritualidade. E como é a educação dos filhos na fé cristã? Principalmente dentro da nossa igreja, assim, como é que vocês lidam com isso? Conselhos para quem está começando? Vamos lá, podem ficar à vontade. Ser exemplo. Testemunha. Maior ensinamento é ser exemplo. Tanto que tem um estudo bíblico que se fala, estudo científico, que uma mãe leva um filho até uma certa idade para a igreja. Depois de uma certa idade, a mãe não consegue levar mais. Um pai consegue manter o filho na igreja. Se o pai está indo todo domingo, se o pai está participativo, se o pai está rezando, se o pai é um exemplo de fé, consegue manter o filho na igreja. Uma mãe sozinha não consegue. Amém. E sei lá se a gente é exemplo, é testemunho, eu não vejo por isso. Não procuro não ver por isso, mas tiro como exemplo. Nosso filho hoje está com 23 anos, nunca saiu para uma balada, nunca saiu para beber, nunca saiu para uma noitada, começou a namorar, está namorando. Graças a Deus, ele e a namorada dele estão comprando apartamento para o casamento deles. A hora que terminar de pagar o apartamento, que o apartamento ficar construído, diz eles que vão casar. Eles também falam pra gente que estão vivendo o namoro santo dentro do namoro deles. Eu acredito. E não foi daquele jeito. E não foi daquele jeito, não, você tem que ir pra igreja, não, você tem que estar lá comigo. Não, era natural. Tudo foi acontecendo natural na nossa vida. Que a gente era de domingo a domingo quase na missão e todo domingo na missa, ele servindo como coroinha. Serviu 4 missas por dia, serviu até 21 anos ele serviu. Coroinha. Como acólito, 20 né? anos, Até 20 anos ele ficou como coroinha. Teve um tempo que ele era coroinha lá na Barra, onde que a gente morava, daí ele parou de ser coroinha ali por um certo tempo. Aí depois eles convidaram ele para ser soldadinho da Festa do Divino, ele foi soldadinho. Aí logo depois da Festa do Divino vem o Cerco de Jericó. E no Cerco de Jericó, depois de ele comungar, ali na parte da comunhão, depois de ele comungar, ele tocou no ombro da Rafa e pediu: mãe, posso voltar a servir como coroinha? Eu falei, meu Deus, agora? Deus seja louvado. Que bênção. Foi um pedido dele, daí a gente falou com a Kátia, que era a coordenadora dos coroinhas aqui da Matriz, e já tem... Não, tu já era, então não precisa nem fazer formação, já pega a roupa aqui, já começa a servir. E era o cerco, então tinha missa às 3 horas da tarde, ele vinha de bicicleta, tinha de noite, ele vinha, tinha... Então, assim, e aquilo ali eu me apaixonava, porque tu vê teu filho servindo, tá? Tu vê teu filho na caminhada, não sei explicar, acho que é um amor imenso que a gente tem que ter por Jesus. Por isso que eu falo assim, não sei lá, você não toma, a gente não, eu porém não tomo como exemplo, mas foi algo que aconteceu naturalmente. A nossa vida de fé, a nossa vida no servir, porque ele cresceu com nós praticamente na igreja. Só uma coisa que uma vez ele me chamou nossa atenção como pai e mãe, que na época do começo da nossa conversão, das caminhadas, das missões, a gente não parava quase em casa. Não parava. E teve um dia que era o aniversário dele, ele estava fazendo aniversário, a gente foi para a missão e não fez uma comemoração do aniversário dele. Aí depois daquele dia ele ficou triste, passou uma semana ali, tipo, cabisbaixo. Aí um dia ele falou, não, nem no meu dia do meu aniversário tu não ficou com nós. Comigo, né, ele falou. Sim. Nem no dia do meu aniversário tu não ficou comigo. Cara, tipo, cheguei pro Jordelino na época, que era nosso coordenador, e falei, cara, tu pode fazer o que for no dia do meu filho, no aniversário do meu filho, ou no dia do aniversário do nosso casamento, não me chama pra missão, porque eu não vou. Primeiro a minha família, que é o meu chamado
como sacramento do matrimônio. Tem missão, tem alguma coisa? Vai bater com uma data, alguma coisa importante na nossa casa? Não. Primeiro chamado nosso como igreja é ser família. Depois a gente se lança para a missão. Muito forte, sabe, Márcio? Porque isso hoje é a maior... querendo ou não, a gente conhece muitas pessoas. E isso é um dos maiores problemas, né? A gente já viveu, às vezes vive, mas sempre ponderando, né? Tentando equilibrar. E isso é uma coisa que realmente pega, principalmente quem serve a igreja. Sim. Sabe, eu falo por mim, assim, eu era uma pessoa que eu dizia sim para tudo. Pra tudo. Não, tô lá, conta comigo, e beleza. Enquanto você está servindo, você tem que entender que você serve a Deus. Porque quando você está dando sim, às vezes você está dando sim pro homem, para as pessoas, e não sim para Deus. Às vezes um não para alguém é um sim para Deus, né? Então hoje eu penso igual. A minha casa vem em primeiro lugar. E daí, claro, a vocação ela tem que andar do lado da família. A servidão tem que andar do lado, né? Sim. Nem para baixo, nem para cima. Só que sempre a família vai vir em primeiro lugar. E tá certo. Mas eu não queria ir no retiro. Tudo bem. Mas o mais importante, se você está com a tua casa em ordem, equilibrada, em harmonia, cara, vai bem. O irmãozinho lá vai até ficar brabo, chateado, mas o irmãozinho vai entender. Passa-se o tempo, ele vai, não, poxa, realmente, agora tua casa não. Tua casa, se você fala um não hoje, um não amanhã, e isso vai acontecendo. E a gente nem percebe. Então, parabéns por trazer isso aí, né? E essa informação tão valorosa. E é o que a gente valoriza hoje, não digo o nosso bem-estar, porque isso a gente não quer viver isso. Mas hoje a gente está bem, a gente está juntos, as nossas datas de casamento, a gente procura dizer não numa missão se surgir, mas a gente procura sair em família, para sair jantar, a gente convida o nosso filho, nossa nora, vai para um restaurante, vai para uma pizzaria, sai dar um passeio. Na data de aniversário dele a mesma coisa. Tipo, a gente procura viver o ser família. Tipo, a gente estando bem, a gente estando com o nosso, como se diz, com a nossa taça cheia, com o nosso cálice cheio, a gente consegue transbordar. Agora não adianta ir pra missão todo quebrado, brigado com a Rafa, de mal com a Rafa, tipo, de mal um com o outro, dentro da nossa casa, não vivendo o sacramento. O que eu vou oferecer? Não adianta você pregar pra família estando brigado com sua família. Ou estão animal com seu esposo. Né? É contra testemunho. Né? Isso é hipocrisia, né? Eu vou estar mentindo, na verdade. Tá corretíssima. Eu vou estar mentindo. Se eu brigar com o Márcio hoje, vou pregar amanhã, vou pregar o quê? Perdoa o seu marido, mas se eu tô brava com o Márcio, como é que eu vou pregar uma coisa que eu tô... Sai da pregação já do cara. Não é verdade? Então você tem que pregar, ser sincero com você mesmo. Se você não está bem, diz não. O Senhor não se importa com o teu não. Deus, né? A gente tem que ser sincero com Deus. Sim. Deus espera sinceridade sempre. Não adianta botar um espelho e dizer, tá tudo bem, tá tudo ok, vou pra missão, vou evangelizar centenas de pessoas. Às vezes um só daquele é alcançado. Nem sempre a gente tá bem. Lógico, tem vezes que a gente vai pra missão com a ferida um pouco sangrando. Mas não destruído, mal, alguma coisa. E também entender a vossa vocação, né? É isso mesmo como tu falou, Rafa. Muito, muito bem colocado. Por exemplo, assim, ó. Se a gente entende, nós nos casamos, temos família. Essa é a nossa vocação. Né? Daí tem muita gente que fica se comparando. Mas aquela fulano de tal consegue... Às vezes a pessoa é um missionário. Às vezes a pessoa tem vocação para o sacerdócio. Às vezes a pessoa ela não depende de outras pessoas. Sim. Não tem que dar satisfação para outras pessoas. Então, quando a gente... É por isso que eu digo, sempre vocês estão corretos. Colocar em Deus. Se eu colar, mas, poxa, eu queria servir como pessoa. Então já tá errado. Tu queria servir como uma pessoa, não, cara. Tá errado? Uma coisa que eu sempre rezava, assim, para vocês de verdade, meu coração, é para que meu filho fosse um sacerdote. Sempre foi assim, se viu o Cristiano como um sacerdote, um padre, né? E um dia ele olhou para mim, e falou assim, mamãe, mãe, eu não quero ser sacerdote. Eu fiquei assim, né? Ai, meu Deus. Isso por quê, Luiz? Eu quero ser família, como vocês são família. Nossa. Se vocês evangelizam família, por que eu não quero ser família?
Olha só. Gente, foi assim, tapa, né? Pum. E aí, deixa eu fazer uma fofoquinha aqui. Uma atualização de informações. Verdade. Fofoca é pecado, né? Desculpa. Verdade News. E aí ele saiu do grupo de Coroinha, parou de servir de Coroinha e começou a caminhar no grupo de jovens. Louvado seja Deus, tá indo pro grupo de jovens. Aí espírito, tipo, a sensibilidade de mãe. Márcio, eu acho que tem alguma coisa no grupo de jovens. Ai, Mãe, né? Vai ter esse sentido. Vai buscar ele e fica de longe cuidando pra ver se ele tá conversando com alguém. Tira e queda, né? Parei na frente da no outro lado da igreja, acabou o grupo de jovens, ele saiu pra fora e veio uma menininha do lado dele e ficaram ali conversando, trocando conversas. E realmente, acabou o grupo de jovens e uma menininha lá. Mas já foi um detetive. Mãe, eu nunca mais faltei à igreja, assim, por motivos de Deus. O motivo. E aí foi, tipo assim, foi o começo do namoro, pra se conhecendo, pra ver se realmente ia dar um namoro. Querem mandar um abraço, inclusive, pra ele, gente? Luiz Fernando, Tamires, a gente ama vocês. A mãe ama vocês. Vocês se comportem, hein? Olha, vocês falaram que vocês vivem na santidade. Olha só, já foi falado ao vivo aqui, hein? E aí começou a conhecer a família, quem era pai, quem era mãe, quem era avô, quem era avó. E foi investigando a família toda. Meu filho tá namorando. E chorava. Chorava. Eu chorava. Primeiro mês foi trabalhoso, cara. Eu chorava. Falei, cara, uma coisa tão natural, ele tá namorando. Jesus, como é que pode? Eu resolvi para ser sacerdote, tem que ser uma família. E um dia, gente, ele olhou para mim e falei assim para Jesus, eu estava numa pregação até com o Márcio. Como é que pode? Eu rezar tanto para meu filho para ser um sacerdote, ele quer ser família? Mas vocês são o quê? O que você quer? Jesus olha assim, né? Pois é. Né? Quem que você é? Eu assim, porque eu não sério, né? Assim, sou família? Então... Olha aí, ó. Ele quer ser família, ele quer ser família, né? Deus ele quer abençoe. constituir sua família. Ele assim, como é que você dá neto se eu não casar? Eu assim, verdade. Então, assim, é só graça, né? Ô, Rafa, tu tens um santo de devoção? Tenho São Bento. São Bento, ó. Olha, Jesus, olha aqui, ó. Aí eu imagino São Bento falando pra ela assim, ó. Eu tinha conversado com ela, senhor, mas aí eu deixei. Falei com o chefe porque não deu. E mãe é assim, né, Rafa? Assim. Como é esse sentimento? Você acha que homem nenhum vai entender isso? Não. Né? Mãe é aquela que quer proteger, né? Quer cuidar, quer zelar, quer... Aí eu acho que mãe resume tudo. Eu falo, Márcio, homem é diferente. Mas a mãe tem uma visão, né? Se o filho tá doente, a mãe já sente que não tá nada bem. Se o filho chega com cara, chega de cara feia, já sei. Aconteceu alguma coisa. A gente sente. Sim. É a preocupação. Tem hora que estão no trabalho, manda mensagem, almoçou, já tomou café da manhã. É coisa de mãe. Né? Ele cresceu, mas continua o meu ser. Né? Mãe ainda, né? Eu assim, até quando casar, depois eu mandar. Daí, como é que foi? Tudo certo? Mas é mãe. O ser mãe, é o ser mãe. Hoje ela tá rindo, mas a hora que ele dizia assim, não, eu vou casar, vou sair de casa. Eu acho que eu vou o coração me preparar vai... psicologicamente, porque vai... Tem uma choradeira. Olha, Valenço. Conta com a gente, vamos se ajudar. Né? No dia que eles se casarem, a gente leva vocês pra comer uma pizza. Vamos distrair ela. Não, tem que gravar ele no altar. É mesmo, né? Vai Gente, depois. Então, assim, eu queria que vocês mandassem uma mensagem para aquelas famílias que estão afastadas na fé, que precisam desse amor de Deus. Por onde eles podem começar novamente? Eu acho que se encontrando com Deus. Eu falo sempre assim, casais não desistam. Olhem um para o outro, peguem na sua mão e digam, vamos recomeçar. Que é possível recomeçar. É possível um recomeço, é possível um perdoar, é possível você acreditar em Deus novamente, porque Deus veio para restaurar, curar, perdoar e amar. A gente precisa nos colocar no lugar de Deus muitas vezes. Como ele se sente lá em cima no céu, vendo nós aqui embaixo? Será que estamos sendo famílias do céu aqui na terra? Será que estamos sendo testemunha para outras famílias? Então busquem viver essa essência de volta, trazer para o seu coração esse amor de Deus. Se todo mundo teve uma experiência com Deus, todo mundo teve. Né? A sementinha foi plantada no coração de cada casal. Então busquem viver esse eu novamente, né? Esse encontro com Ele. Jesus, eu preciso de Ti. Eu preciso te encontrar, eu preciso encontrar a minha esposa Maria, aquela que silenciou muitas vezes. Nós mulheres temos que ser essa Maria lá em nossos lares, né? Essa que escuta, fala, silencia, percebe, olha, muitas vezes com olhar de silêncio. Né? E nossos maridos, como São José, é aquele que se dedicou,
né? Cuidou do Filho de Deus com muito amor e carinho, caminhou junto com Nossa Senhora, mas a gente via, né, o amor dele por ela, né, o carinho, né, do casal. São José não era, né, não era um homem assim, né, foi escolhido por Deus como, né, mas Maria era virgem, né, era aquela que concebeu, que deu à luz ao seu filho, né, o Criador, né. Mesmo assim a gente via o carinho de São José com Maria, o cuidado do pai. Nós temos que ter esse carinho, esse cuidado também, nossos homens, né, com suas esposas, o falar, o se comportar, né, às vezes uma palavra que pode magoar o coração. Você olha para dentro de si também muitas vezes, né, não seja aquele homem que pode, eu posso, eu sou homem, não, olha para dentro de você. Você tem que ser um José na sua casa, aquele que silencia, aquele que observa, aquele que escuta. Pode falar mais? Eu deixo? Pode falar. Pode falar. Deus está te usando para passar essa mensagem. Eu acho que temos que ser casais, ter esse encontro com nós mesmos. Muitas vezes a gente se destrói, se machuca, se magoa. Muitas vezes nos magoamos, né, um ao outro. Temos que olhar para dentro de nossos corações e ver que nós não somos casais da terra, somos casais do céu. Se nós queremos buscar o céu, queremos se encontrar com Deus no céu, temos que ser casais aqui na terra. Não viver de máscaras, porque máscara um dia cai. Máscara um dia cai. Maquiagem um dia sai. Por isso que eu não ando em maquiagem. Não sou bem sincera com vocês, mulheres. Eu sou muito simples, sempre fui desde pequenininha. Eu não me maqueio, não gosto de maquiagem, não gosto de batom. Então, assim, essa é a minha essência, essa é a Rafa. Deixa eu me ver sempre assim. Essa é a minha essência. E eu falo para vocês, não queiram ser mais do que podem ser. Busque Maria, o exemplo de mulher. Busque nela. Ela foi uma mulher assim que... Eu sempre falo muito bem de Nossa Senhora, porque eu tenho um carinho muito grande por Maria. Gosto muito dela, sou apaixonada por ela. Me consagro todo ano nela, né? E falo que ela é minha inspiração como mulher. Ela é minha inspiração. Eu vejo nela, assim, uma santidade muito grande, né? E tento buscar a minha vida nela. Me inspirar a minha vida nela. De santidade, de respeito, de oração, de escuta, de silenciar muitas vezes, de ser como mãe, né? Maria é aquela que mãe também, mãezona, né? Jesus, imagina, né? Então a gente tem que se inspirar nela e muito, 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 muito. Amém. E uma mensagem para vocês, eu vou, voltar lá no comecinho da nossa conversa, onde eu falava que fiquei 8 meses separados, né? Antes da separação, eu olhava apenas os defeitos da Rafa. Eu olhava o jeito dela falar, o jeito dela se portar, o jeito dela conduzir muitas vezes a nossa casa, o jeito dela me tratar. Eu só apenas via defeitos. Aí me separei, como diz, Deus é tão bom, Deus é maravilhoso. Botou 2 pessoas na minha vida que eu falei, meu Deus, mesmo apanhando de cabo de vassoura da Rafaela, mesmo a Rafaela brigando comigo, a Rafaela é uma bênção. E quando eu voltei, eu comecei a ver todas as qualidades da Rafa e fui deixando de lado os defeitos. Me diz, como é que eu posso dizer assim, esse conselho para quem está nos assistindo, para quem está nos vendo. Todos nós temos defeitos e qualidades. Todo mundo vai ter. Mas olhe as qualidades, nunca os defeitos. Se tu olhar os defeitos, uma se diz, dentro de nós tem 2 leões, ou 2 cachorros, que se fala, né? Tu vai alimentando aquele que você quiser. Se eu quiser alimentar as coisas boas da Rafa, vou ficar olhando as coisas boas dela, trazendo as coisas boas dela, e aquele leão do bem vai se sobressaindo, e aquele que eu não alimento vai morrendo, vai ficando com fome e vai morrendo. E é assim a nossa vida quanto casal para poder dar certo. É ver as coisas boas, buscar as coisas boas, se firmar em Deus, que Deus ele é maravilhoso. Amém. Ontem no nosso discipulado ainda a gente falava, né, sobre a cruz, né? Lá no Gênesis, lá quando o pessoal era mordido pelas cobras, foi feita uma cobra de bronze, e quem olhasse para a cobra era falso. E depois diziam, está na palavra também, só não vou lembrar agora qual parte do evangelho que diz, né? Todo aquele que olhar para aquele que foi elevado também será salvo. E toda vez que a gente olhar para Deus e firmar nossa casa em Deus, firmar nossa família em Deus, não tem o que Ele não faça por nós. E para vocês, casais, mulheres, né? Sejam mulheres de fé. Rezem o terço. Busquem em Maria essa inspiração. Antigamente a gente não rezava, não tinha nenhum tipo de oração dentro de casa. Hoje a gente reza o terço todos os dias. Terço da misericórdia, terço normal. Vou buscar a Rafa no trabalho, a gente vem rezando o terço. A gente vai para o trabalho, vai rezando o terço da Maria passa na frente.
ter uma vida de oração também Em comunhão. em comunhão. Como casal com Como Deus. casal, com Deus. Quando agora que nosso filho muitas vezes não está junto com nós, porque ele tem o trabalho dele, os afazeres dele, mas quando a gente tem a oportunidade de estar em casa com a família, a gente chama ele também, rezamos junto com o filho. Ah, pai, mas já rezei. Falei, tu rezou sozinho, não rezou com nós. Família que é reza unida, permanece unida. Até a minha nora, tem vezes que ela vai lá para casa também. A gente coloca ela de joelho. Vamos rezar. É verdade. Gente, nós ficamos muito felizes e honrados com a presença de vocês dois aqui. Amém. Muito obrigado. Sabe, o Fabrício e eu somos muito gratos a Deus por vocês terem aceitado esse convite. E pode ter certeza que tudo que vocês falaram aqui vai ser de um ensinamento tão maravilhoso. E você que está em casa, você que está nos acompanhando, assista novamente. Foque no tudo aquilo que eles falaram. E perceba como Deus se manifestou. Até, Rafa, Deus te usou nesse momento para falar tudo isso. Deus te usou, Márcio, né? Com coragem. Porque é muito bonito a gente vir falar só palavras bonitas, mas a coragem mesmo e o bonito e a beleza de Deus é o simples para vir falar a verdade. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vocês são convidados para vir mais vezes aqui no nosso podcast. Com certeza. Tá, sintam-se honrados, com certeza. Trazer todos os filhos. Falar mais coisas, mais Casal testemunho, querido, né? o casal ali, né? Se quiser ser convidado também para vir aqui conversar um pouco. Pra gente fazer uma oração. Com uma alegria muito grande, a gente também quer entregar um presentinho pra vocês. Família. Entregar a imagem da Sagrada Família pra vocês. A gente agradece de coração. Massa. Vamos tirar, né? A gente Tem que sempre aprendi que a desembrulhar. gente tem que desembrulhar o presente Pode que a gente ganha. rasgar tudo pra ganhar mais. Claro, Deus sempre nos Que é dá uma presentes bênção. lindos. Ai, não acredito, que linda. E tá um tempinho já pra ser dado pras pessoas especiais. E Olha vocês só. são. Viu? Nós tínhamos lá em casa, mas era desse tamanho. Viu? Agora tem bem grande. E sejam famílias do céu aqui na terra, ó. Olha só que lindo. Que vocês possam continuar sendo testemunha Amém. para muitas pessoas, para muitos casais Amém. que buscam a Cristo. A missão de vocês é maravilhosa. Amém. Como esposo e esposa, como servos de Deus, como pregadores, como intercessores. Continuem aquilo que vocês sempre fazem, que é levar as famílias a viver esse evangelho maravilhoso, a viver o amor de Deus e a sentir tudo aquilo que Deus tem a oferecer para todas essas famílias que precisam do amor dele. Muito obrigado mesmo pela dedicação e por serem quem são. Amém. 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 Somos servos e servos inúteis, Inúteis. mas estamos aqui de coração e fizemos Amém. o que fizemos com amor. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito vocês. Amém. Tá bom? E toda a família de vocês. Amém. Amém. E para você que acompanhou mais esse episódio do Pod Cristo do Adoradores, não esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, falar o que aconteceu na sua vida, se essa palavra serviu para você, vai lá, aproveita desse momento e desfruta para colocar as tuas experiências, não é verdade, Fabrício? Com a verdade, compartilhe com todas aquelas pessoas que precisam escutar essa mensagem, esse evangelho que foi aqui dito neste podcast. E lembrando que você também pode ser o nosso próximo convidado a estar aqui para poder contar o seu testemunho, a sua vivência de fé com Cristo, para que mais pessoas conheçam esse amor verdadeiro. E até breve. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.